A paz do Senhor a todos, uma boa noite, um comecinho de noite, finalzinho de tarde. Nós louvamos a Deus por nós estarmos na presença do Senhor, mais uma vez com o programa Resgatando a Família, que chegue ao seu lar nesta noite, que Deus possa trazer a bênção dele para o seu lar, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida do teu esposo, da tua esposa, que Deus possa abençoar grandemente as vidas de vocês, que Deus possa estar hoje presente na tua casa. Nós louvamos a Deus, estamos muito felizes e alegres por podermos estar aqui hoje, para compartilhar uma palavra que vai abençoar, que vai exortar, mais uma oportunidade que Deus nos dá para levar a palavra para o seu lar. Em nome de Jesus, que você possa já compartilhar essa live, compartilhar com a sua rede de transmissão, para que nós possamos alcançar cada dia mais famílias, e resgatar essas famílias para o Senhor Jesus. Nós já vamos trazer uma palavra de abertura, que está lá em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14, se você puder abrir, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que ensinamento de Deus para as nossas vidas, independente da maneira que você está hoje, independente da situação que você está vivendo, independente do grau de enfermidade que você está passando, independente das dificuldades financeiras que você está vivendo, o Senhor, aqui Ele nos traz a promessa dEle, e Ele diz, se nós nos humilharmos, a palavra-chave é a humilhação, nós se humilharmos perante a Deus, sermos humildes perante a Deus, e reconhecer que é das mãos dEle que vem as saídas para as nossas vidas, é sermos humildes na presença de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos homens pecadores, que nós somos homens cheios de pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós sabemos que nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, mas nós temos uma natureza pecaminosa. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que através do Senhor nós temos todas as saídas. E Ele fala de oração, de nós buscarmos a face dEle através da oração. Amados, não tem como nós buscarmos a face de Deus se não for através da oração. E Ele fala que Ele vai ouvir dos céus e vai nos perdoar, e através desse perdão Ele vai sarar, Ele vai curar a nossa terra, tudo aquilo que nós temos vivendo, que às vezes está te afligindo. Deus pode te visitar nesse começo de noite, através de você for humilde e entender que as saídas vêm do Senhor Jesus, que nós venhamos orar agora, venhamos buscar a face de Deus, para que nós já possamos começar na presença do Senhor. Pai, nós oramos nesse comecinho de noite, nesse programa, Pai. Pedimos que o Senhor alcance as vidas nesta noite, ó Pai. Pai, já pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabemos que vem de Ti, ó Pai, que todas as saídas da nossa vida vêm de Ti, ó Pai. Sabemos que através do Senhor, ó Pai, é o que o Senhor revela, é o Senhor que perdoa, é o Senhor, ó Pai, que mostra o caminho, Senhor, e a solução para aquilo que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Pai celestial, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nesta noite.
esteja conosco, ó Pai. É que nós te pedimos, Senhor, visita as famílias, visita as vidas que estão neste momento, ó Pai, nos assistindo, ó Pai. Em nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. Permaneça aí, fique conosco, porque o Senhor tem uma palavra para nós nesse comecinho de noite, uma palavra de edificação, de exortação, que vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, em nome de Jesus. E agora fica aí com os nossos patrocinadores, aqueles que abençoam essa obra do Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. And into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. On the terrace and into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me. Está conosco também a Vistoria União. Você que está necessitando aí de fazer uma vistoria veicular no teu veículo, no teu automóvel, na tua moto, você que está precisando fazer uma vistoria, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União fica ali na rua JV da Cunha Silva, 1825. É um lugar aí fácil para você encontrar, fica ali bem ao lado do Poupa Tempo. Chegando ali no Poupa Tempo, na esquina, está ali o prédio da Vistoria União. Vai ali, fala com o vistoriador Nicolas, que você será bem atendido. O número do telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Vá ali, você que está necessitando de fazer uma vistoria com agilidade, né, com precisão, com confiabilidade, vá ali na Vistoria União.
Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelos nossos patrocinadores. São essas empresas, que Deus possa abençoar poderosamente essas empresas que estão conosco, junto conosco, levando a palavra de Deus para os povos. Amém? Amém, glória a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, todos que nos acompanham, que nos assistem e aqueles que vão nos assistir também depois. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos compartilhar com vocês uma palavra poderosa da parte de Deus. Hoje falaremos sobre guerra espiritual. Talvez você tenha enfrentado problemas, aí não tem tido discernimento da onde tem vindo os problemas, da onde tem vindo as doenças, tantas coisas que pode aí afetar a nossa família, a nossa vida. Quem sabe o Senhor tem uma resposta para você. Eu creio que Deus tem uma resposta para a sua vida aqui nessa noite, nesse início de noite. Nós falaremos sobre guerras espirituais e nós falaremos através do texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, esse texto precioso que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. Amém? Se você puder, abra a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 10. Se você não puder, ouça atentamente a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Amém? Agradecemos já a todos que estão conosco aqui, que nos acompanha: Gislaine, Maria Coyama, Rogério, Juliana Inácio, Aline Fernanda, Zanete, tem outras pessoas também, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui, consegui visualizar essas pessoas. Eu quero que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e que o Senhor fale ao seu coração. Glória Amém? a Deus. Abra já seu coração. Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Queridos, o livro de Efésios, ele é um livro completo para a igreja. Se nós meditarmos, observarmos esse livro e tentarmos adequar a nossa vida aos ensinamentos que o apóstolo Paulo trouxe aqui para nós, para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor de 2023. Amém? Essa palavra é vigente para nós, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, se você se adequar à palavra do Senhor, aqui no livro de Efésios, eu creio que a sua vida espiritual ela vai crescer grandemente. Só observando esse livro, para você ver o quão precioso e valioso é a palavra. Um único texto tem o poder, um único livro, tão pequeno, né, de 6 capítulos, ele tem o poder de nos abençoar ricamente, se nós observarmos esses textos. E não só observarmos, mas tentarmos nos adequar a cada dia a essa palavra. E nós precisamos entender que o texto que nós lemos aqui sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, ele já está finalizando o livro de Efésios. É a última recomendação que o apóstolo Paulo faz à igreja.
né? Antes disso, no capítulo 5, nós já falamos muito sobre todas essas coisas, no capítulo 6, o capítulo 5, o apóstolo Paulo vem falando de muitas coisas, dentre uma das coisas que ele diz que é muito conhecida entre nós cristãos, é a recomendação que ele dá em Efésios 5:18 a respeito de enchermos do Espírito Santo. Ele diz que não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele fala como que nós nos enchemos do Espírito Santo. Ele fala que nós nos enchemos do Espírito Santo falando uns aos outros com salmos, louvando ao Senhor de todo o coração, com hinos e cânticos espirituais, sendo grato por tudo, né, ao nosso Senhor e Deus Pai, por tudo mesmo, até pelas dificuldades que passamos, temos que ter um olhar grato a Deus, porque Deus usa todas as coisas para nos abençoar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só o aparente bem que nos abençoa, mas até mesmo as adversidades têm o poder de abençoar aquele que tem o coração aberto para o Senhor. O Senhor, ele nos forma não só por fora, mas ele forma o nosso homem interior. E às vezes, para formar o nosso homem interior, às vezes nós passamos por adversidades. E por tudo, temos que ser grato a Deus, sabendo que Deus tem seus propósitos. E os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Então, nós somos cheios do Espírito Santo com gratidão, entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, cantando, louvando entre si com salmos, cânticos espirituais, né? Tudo isso ele vem nos ensinando. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele começa falando sobre o lar cristão, os ensinamentos sobre o lar cristão, coisas que nós sempre falamos aqui, falamos já variadas vezes, sobre a recomendação do apóstolo Paulo sobre as mulheres ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres não devem ser submissas a todos os homens, mas elas devem ser submissas ao seu marido como ao Senhor, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, né? Então Efésios vem trazendo muitas recomendações. Depois ele fala sobre o amor do marido para com a esposa, que deve ser um amor sacrificial, como o amor de Cristo pela sua igreja, né? Então ele vem ponderando aqui todos os pontos sobre a família, e nós vemos muito engano nesse ponto. Às vezes nós achamos que ser cheios do Espírito Santo é algo que nós recebemos ali na igreja, num culto, num mover. Não estou falando que Deus não nos enche nesses lugares, Deus nos enche, mas ser cheio do Espírito Santo é práticas de obediência a Deus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, entre os irmãos e na igreja também. Ser cheio do Espírito Santo não é só um momento ali na presença de Deus, mas é uma vida amparada no Senhor, na palavra do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Existem pessoas que recebem grandes moveres dentro das nossas igrejas, mas não conseguem se adequar aquilo que Efésios capítulo 5 recomenda para as mulheres, recomenda para os maridos, recomenda para os filhos. Então está tudo dentro do mesmo contexto. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se adeque à palavra de Deus dentro do seu lar. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre todas essas coisas. Nós já falamos muito sobre isso, eu não vou gastar tempo nisso aqui. Aí ele vai falando sobre os filhos também, sobre a obediência e a honra que os filhos devem dar aos seus pais. Nós, como pais, devemos buscar essa obediência dos filhos, ainda que seja difícil, mas nós devemos perseverar nisso, porque um filho que não obedece o seu pai, provavelmente vai dar problema para a sociedade. E o cristão não é cristão dentro da igreja, ele é cristão na cidade, no país, na nação, né? Então nós não devemos dar mau testemunhos.
os filhos conhecem o conceito de autoridade através da obediência e da honra a pai e mãe. Se ele aprende a honrar e obedecer pai e mãe, certamente ele vai obedecer às autoridades, vai obedecer o patrão, vai obedecer às outras coisas, leis e regras que nós temos no mundo para viver numa sociedade melhor. Então, tudo isso o livro de Efésios vem nos falando, né? Até muitas outras coisas também, né? Assim como eu falei, né? Se você se adequar somente nesse livro, você já vai ser um cristão aí, ó, quase perfeito, não é verdade? Porque tem muitas recomendações aqui. Mas aí, chegando no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele finaliza falando, né? Ele fala de muita procedência, de muita prática, assim como rapidamente nós falamos aqui. E ele chega no Efésios capítulo 6, versículo 10, falando quanto ao mais, né? Então, ele está falando assim, além de tudo isso que já foi falado, além de tudo isso que já foi recomendado, para que vocês vivam de maneira a honrar a Deus, a ser cheio do Espírito Santo, ele fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele começa falando de algo espiritual, e isso é muito importante. Por quê? Porque não é só nós nos adequarmos em posicionamento familiar, em buscarmos esse posicionamento. Nós precisamos entender que existe também uma batalha espiritual, né? Existe também uma batalha espiritual. É claro que para nós guerrearmos com autoridade nas batalhas espirituais, precisamos estar posicionados em Deus também, né? Precisamos, uma coisa está ligada com a outra. Nós não podemos guerrear no mundo espiritual sem um posicionamento perante a palavra de Deus. Nós não teremos autoridade. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo são ações de homens e mulheres obedientes às Escrituras. Assim como aquele texto do apóstolo Paulo, eu não vou me lembrar qual livro está, mas o apóstolo Paulo expulsava demônios em uma determinada cidade, de muitas pessoas, e alguns rapazes se encantaram com aquilo, acharam bonito, né? Nossa, mas que coisa, ele expulsa demônios das pessoas. Aí ele chegou diante esses rapazes, que até é conhecido como os filhos de Cefas. Eles chegaram numa determinada situação, havia ali uma pessoa que havia uma manifestação demoníaca, eles foram expulsar, só que eles não tinham autoridade. E o demônio falou para eles, através daquele homem que estava possuído, eu conheço o Deus de Paulo, aliás, eu conheço Paulo e eu conheço a Jesus, mas quem é você? Então, quer dizer, aqueles rapazes não tinham autoridade espiritual para guerrear no mundo espiritual, né? Então, nós não podemos guerrear no mundo espiritual. É claro que podemos orar ao Senhor, todos podemos, certeza. Todos nós podemos. Mas aqui nós estamos falando de uma batalha espiritual, né? De algo, isso precisa de um posicionamento. Por isso nós temos batido, né, amor? Sempre resgatando a família. Como resgatamos a nossa... Isso. Né? Como resgatamos? Começa no posicionamento. Posicionamento familiar, tudo começa aí. Obediência à palavra de Deus, como ela sendo a nossa maior regra de fé e autoridade, né? E prática. Então, é assim que começamos a guerrear espiritualmente. Por isso que todo esse posicionamento familiar, ele veio antes da batalha espiritual, né? O apóstolo Paulo vai instruindo a igreja, se posiciona. Por quê? Porque a luta de vocês, na verdade, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Essa é a nossa real luta, né? E é sobre isso que nós queremos falar um pouco mais, né? O texto que nós lemos, e ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é ciladas do diabo? É emboscada. Ciladas do diabo são emboscadas, né? As emboscadas, as tocaias, são algo que é aparentemente bom,
mas que no fim é uma emboscada. Aparentemente não tem perigo, mas é uma emboscada. Isso são as tentações e os pecados, não é isso? Interessante que a gente, refletindo nessa palavra, fazendo uma reflexão nessa palavra, a questão de ciladas, emboscadas, né? O Senhor ele trouxe a nós a história de Ananias e Safira, né? E o que chama muita atenção, né? Nós sabemos dessa história que Ananias, em comunhão, acordo com a tua esposa, vende uma propriedade e retém uma parte e vai entregar ali aos pés dos discípulos, mas mentindo, né? Falando que ele vendeu por aquele valor e reteu uma parte. Olha só que interessante, em Atos 5, né, 5:3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto que você mentiu ao Espírito Santo? Então, olha só, é isso que eu estou falando de ciladas. Há um espírito maligno, há uma batalha que nós enfrentamos todos os dias. Então, é isso que o texto de Efésios ele está falando. Se preparem, se armem com as armaduras de Deus, porque o diabo ele está ao teu redor com ciladas. A todo tempo. A todo tempo. Então, será que teria alguma maldade eu vender e entregar ali uma parte? Foi uma cilada contra a vida de Ananias e Safira, e nós sabemos que no final os dois morrem, não é verdade? Então, assim, nós vivemos, né, esse mundo espiritual. E ele fala, porque deixou que Satanás enchesse o vosso coração. Eu comecei a falando sobre encher do Espírito. Então, quer dizer, nós podemos se encher também das mentiras e das ciladas de Satanás. E do Espírito de Satanás, olha só. Então, quer dizer, há uma batalha, há uma batalha. Nós temos que ter um discernimento desse mundo, um discernimento, porque você vai correr o texto, que vai falar, né, sobre isso, né? Os próximos versículos. Então nós temos que estar preparados para essa batalha, buscando ao Senhor a todo tempo, com um posicionamento para que nós possamos ter autoridade e pedir para que o Senhor nos tire dessas ciladas. Nos livre das tentações, pecados, né? Pecados e tentações são ciladas, porque, né, o pecado muitas vezes ele é aparentemente até bom no momento. Inofensivo, né? Né? Ele é até bom, ele é até um caminho mais fácil, né? Por isso Jesus fala para que a gente sempre escolha o caminho mais estreito, porque o caminho da santidade é o caminho mais estreito, mas o caminho do pecado, ele é o caminho das portas largas, mas nesse caminho existem ciladas, emboscadas para destruir as nossas vidas, né? Então é disso que o apóstolo Paulo está alertando a igreja de Éfeso. Ele está falando assim, vista de toda a armadura. Ele faz uma comparação com os soldados romanos, né? A armadura de guerra que os soldados romanos usavam era a armadura mais forte, mais potente da época. É essa armadura que o apóstolo Paulo usa aqui como exemplo para que cada cristão se posicione. Por quê? Porque ele está falando realmente de uma guerra. Às vezes nós como cristãos achamos que nós estamos no mundo a passeio, né? E que no mundo é inofensivo. Não é inofensivo. Se você pensa dessa forma, às vezes você já caiu em ciladas, né? Porque o mundo realmente é uma guerra. Nós precisamos guerrear pela nossa família, nós precisamos guerrear pelas nossas próprias vidas, nós precisamos guerrear, porque Satanás, o papel dele é observar pessoas que têm legalidade para que ele possa entrar naquela vida e destruir. Você vê que Satanás, ele até com o próprio Jesus, ele tentou armar ciladas, né? Quando Jesus estava no deserto, né? Mas foram ciladas. Ciladas, até usando a palavra. Isso, é pro bem, faz
pão, essa pedra virar pão, Pão, né? né? Então foram ciladas. Várias ciladas. Então, nós também vivemos essas situações. Com certeza. E nessa noite, o Senhor ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Sim. Né? Não é só um posicionamento familiar. É o posicionamento familiar juntamente com entendimento da guerra e da batalha espiritual no qual nós vivemos. A igreja passa por isso, mas a igreja ela é vitoriosa. Amém? A igreja ela é vitoriosa. O Senhor Jesus deu as chaves para nós, para a igreja. Nós temos autoridade para ligar e desligar. Nós temos autoridade pela revelação do Evangelho. Nós temos autoridade pela revelação da palavra. Nós só precisamos nos adequar à palavra de Deus, ouvir aquilo que o Senhor está falando aqui. E o que o Senhor está falando é que nós precisamos estar com as nossas armaduras colocadas por inteiro. Porque Ele diz: revestir de toda a armadura. Não é só sandália, não é só escudo ou não é só capacete. É toda a armadura, toda ela, para que a gente possa permanecer firme, para que nós possamos permanecer firmes, né, naquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Ele fala porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha só como é importante nós entendermos que nós estamos numa batalha contra seres celestiais. Não é verdade? Contra seres celestiais. A nossa luta, a sua luta não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é contra sua sogra, não é contra sua mãe, não é contra o vizinho. Não, a nossa luta é contra principados e potestades. E esses principados e potestades, isso fala de uma organização celestial com hierarquias, demônios e maiores, menores, que obedecem hierarquia. Ele está falando de principados e potestades. A Bíblia fala várias vezes sobre isso. Ainda nós falávamos sobre Daniel, né? Sobre Daniel, o anjo Gabriel, né? Quando Daniel jejuava e orava e a resposta não vinha. A resposta não vinha. Quando veio o anjo Gabriel, disse: desde o primeiro dia o Senhor liberou a resposta, mas eu estava sendo impedido pelo príncipe da Pérsia, que não deixava a resposta chegar até o ser humano Daniel aqui na terra. Então nós entendemos, existe uma batalha. Às vezes os céus se fecham, né? E como que se abre o céu? Através de guerra espiritual, através de oração, através de jejum. É assim que se abre os céus. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. A arma do cristão, ela não é uma arma física, mas ela é uma arma espiritual, né? Então, ele fala assim: contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Daí ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda ela, para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencidos tudo, permanecer inabaláveis. Quantas pessoas que passam por problemas e depois perde a fé? É porque está sem a armadura, ele foi ferido demais. Quantas pessoas perderam a fé depois de batalhas? É o que ele fala aqui: toma toda a armadura para que você resista no dia mal, né? E depois de ter vencido a batalha, você também não esteja morto na fé. Às vezes, o que você falou, é toda a armadura. E nós sabemos que dentro da família nós temos muitos desafios. Às vezes orando pelo filho, às vezes orando pelo esposo, às vezes orando pela esposa. E às vezes você ouve a pessoa dizer, né? Eu faço tudo certinho em casa, mas o meu marido ele não se converte, ou a esposa não se converte. Mas você está usando toda a armadura? Está guerreando? Está guerreando, você está falando: Satanás, tira as tuas mãos. Senhor, coloque pessoas boas para orientar o meu esposo, coloque amizades boas para ele. Satanás, você não influencia ele. Com os próprios filhos, às vezes você educa bem teus filhos, mas você está entrando nessa batalha espiritual.
Porque os nossos filhos, as crianças, são o maior alvo de hoje. O ataque. Satanás nós um precisamos ataque. atacar também. Porque senão nós só somos atacados. O interessante que eu já falei, é que nem uma luta de boxe, né? Aquele que só defende, o boxeador que só defende, ele vai perder. Se ele tem que se defender, mas também tem que atacar. Mas também atacar. Se nós não atacarmos o mundo espiritual, nós vamos com perder. Autoridade. Né? Isso é importante. Nós vamos perder a batalha. Nós vamos perder a batalha, porque nós vamos só apanhar. Só apanhar. E aí você acaba desistindo, né? Às vezes você é um crente fiel, mas você só está apanhando. Só apanhando. É só luta, só luta. É só vergonha. Você pergunta para a pessoa como é que tá? Luta. Aí passa 2 anos, luta. E uma coisa que Satanás gosta de fazer com os crentes é envergonhá-los. Né? Envergonhá-los. E você vê, quando aqueles rapazes tentaram expulsar Satanás e não tinham autoridade suficiente, eu não sei por que eles não tinham, talvez não tinham uma vida posicionada, não sei, mas eu só sei que eles não conseguiram. E os demônios falaram assim: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é você? Não te conheço, né? O que eles fazem depois disso? Eles dão uma coça neles, que aqueles homens vão embora pelados, nus. E depois de ter apanhado muito, olha só a vergonha que esses homens passaram, olha só o vexame que eles enfrentaram. Então, às vezes, nós como cristãos fiéis estamos sendo envergonhados, porque talvez te falta autoridade, porque você não tem posicionamento na palavra. Às vezes você acha que ser cheio do Espírito Santo é só aquele momento dentro da igreja, assim como nós já falamos, mas não é. Ser cheio do Espírito Santo é se posicionar em tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensina a respeito das famílias. Uma mulher que não aceita a autoridade do marido na sua casa não é cheia do Espírito Santo. Um homem que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja não é cheio do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É isso e muitas outras coisas. Não é só um mover espiritual, ainda que o Senhor use os moveres espirituais para nos encher também. Amém? Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos estar com toda a nossa armadura para que a gente não venha morrer depois de uma batalha. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Olha só, estar firmes na verdade. Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nos nossos dias, nós vivemos dias de engano, mentira e muita falácia. Se você ouvir o mundo, você não está firmado na verdade. A verdade é a palavra. É interessante o que você leu, ele fala contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas. A própria palavra ela já condena esse mundo. Claro. Será um mundo de trevas onde Satanás ele vai usar as pessoas, os governantes. Né? Às vezes nós estamos tão preocupados com os governantes. Claro, temos que lutar pelos nossos direitos aqui na terra. Na verdade, as leis contra os princípios de Deus, nós temos que lutar sim. Mas esse sistema já é das trevas. Olha só, é interessante isso aqui. Cingindo-vos com a verdade. Queridos, o mundo tem uma verdade sobre as mulheres. É verdade. O mundo tem uma verdade sobre os homens. O que é ser um homem machão, assim, um homem no mundo? Não é a verdade de Deus. É o homem conquistador. O homem conquistador. Rico, o homem com várias mulheres. Muitas vezes que tem uma boa posição social, que conquista várias mulheres. Esse é o homem admirado, talvez, aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ele está reprovado. Reprovado. Isso para Deus é lixo. Não é, isso não tem valor diante de Deus. O que é uma mulher empoderada para o mundo? É aquela mulher que conquistou a sociedade, que usa, né, aquelas roupas, que usa aqueles cabelos, que usa aquela maquiagem, que conquista aquele lugar, né, posição na profissão e tá. Para Deus não é isso.
Não é isso. Não é isso. É aquilo que a palavra de Deus fala. Então, talvez a sua mente está corrompida com os valores mundanos. Então você não está com a couraça da verdade e da justiça. Então você não está com toda a armadura. Por isso que Satanás vive te enganando. Você precisa ver o que é uma mulher à luz da Bíblia. Aqui, ainda o Ricardo terminou o TCC dele nesse final de ano agora. Ele falou, como que foi o tema, amor, do seu TCC? Eu esqueci. A influência do feminismo na família cristã. Ele falou sobre a influência do feminismo na família cristã. Queridos, como o feminismo tem enganado as mulheres e destruído a família. Ele estudou, nós estudamos muito, ele estudou muito sobre isso para fazer essa conclusão de curso, guiado pela palavra, guiado pela orientação da Bíblia. Então aquilo que é bonito lá fora não é bonito para Deus. Então nós precisamos estar cingidos na verdade e na justiça de Deus e não na justiça mundana, né? Então se os seus olhos estão lá contaminados, né? Se a palavra de Deus fala que se a sua luz for trevas, o seu corpo inteiro está tenebroso. Então, vamos supor, se para você uma mulher empoderada é aquela mulher mundana lá fora, no qual nós vemos e tropeçamos todos os dias nas televisões, você está em trevas. Você admira, né? Você fala, olha, eu admiro, eu quero ser assim. Certamente você está em trevas. Certamente você está aqui, ó, na tocaia do inimigo, na emboscada do inimigo, cilada, né? Nas ciladas. O homem é a mesma coisa. Qual é o valor do homem cristão? O homem sacrificial que dá a vida pela sua esposa e pela sua família. Amém? Esse é o homem que Deus requer. Esse é o homem que Deus admira. Não é o homem mundano, que conquistador. Não é. Isso para Deus não é o modelo que Deus espera. Então nós precisamos estar cingidos na verdade, vestindo a couraça da justiça, mas não a justiça própria, a justiça do Senhor, não a minha verdade, a verdade da palavra. Porque a minha verdade amanhã já não é mais verdade. A cultura muda, as coisas mudam em todo tempo. Hoje é verdade, amanhã, mudou. Não, a verdade de Deus é a palavra. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé de perseverar nos princípios de Deus, não é verdade, amor? Como é difícil perseverarmos nesse mundo caído, nos princípios do Senhor, porque nós nadamos contra a maré. Contra um mundo de trevas, né? No mundo tenebroso. Por isso que Paulo ele está assim, insistindo, instruindo, porque a nossa carne vai fazer com que você desista. É isso que ele está dizendo. Se você não se revestir de toda a armadura, toda a verdade, você não vai conseguir resistir. Você vai ser enganado. Né? E assim ele fala, o escudo da fé. O escudo é aquilo que nos protege, né? O escudo é aquilo que nos protege, é aquilo que você põe na frente para... Na verdade, o escudo ele protege tudo, né? Ele protege a cabeça, ele protege os olhos, ele protege a barriga, né? Sim, né? tudo. Então, sem fé, não tem como você chegar a lugar nenhum. E como manteremos a nossa fé? Vai falar aqui. Como manteremos a nossa fé? A nossa fé no quê? Nos princípios, na verdade de Deus, naquilo que o Senhor nos ensina. Porque tem pessoas que lêem isso aqui e falam, isso é ultrapassado. A cultura vive assim. Se você lê isso aqui e falar que isso é ultrapassado, você já perdeu a sua fé. Você já perdeu a sua fé. Já está em trevas. Você vai ser atingido pelos dardos inflamados. Já está sendo, né? Você já está, na verdade. Sendo. Quando ela tem essa percepção da palavra de Deus, ela já recebeu os dardos.
já recebeu. As setas inflamadas. Aí é duro, né? Sim. Porque já entrou nela. Aí você já foi atingido. Atingido. Então, como manteremos a nossa fé na verdade de Deus? Como manteremos a nossa fé? Não sendo influenciados pelos modismos. Pelos modismos, que hoje é isso e amanhã é aquilo. Mas amparados na verdade. Por isso que uma coisa está ligada com a outra. Mantenha a fé, porque sem a fé você não vai perseverar na verdade. Não é verdade? Sem a fé na palavra, o que Deus fala é a verdade, você vai, segundo o tempo que você viver, você perde a fé. Não é verdade? E ele diz que o escudo da fé, ele nos protege dos dardos inflamados, dos enganos. Tomai também o capacete da salvação. Agora ele vai falar de capacete, aquilo que está aqui, ó. Aqui, protegendo a mente. Todos os ataques são aqui, na mente. A maioria dos ataques de Satanás são na nossa mente, são ideias. São ideias equivocadas, mentirosas, floreadas. Né? É o que nós estamos falando, são as ciladas. São as armadilhas, você não vai perceber. As emboscadas. Se você não tiver em Deus com toda a verdade, se você não tiver com a armadura, você não vai perceber. Se você não começar crendo aqui, ó, na palavra, na verdade, falar assim, não, doa quem doeu, me posiciono na verdade de Deus. Sem isso eu não tenho autoridade, sem isso eu vou cair uma cilada atrás da outra, sem isso a minha família vai estar vulnerável. Não é verdade? Sem isso eu estarei vulnerável. E o capacete da salvação fala de uma mente renovada. A mente renovada. A mente renovada pela palavra. Não mais a mente mundana. Não mais a mente que segue o Big Brother. Não mais a mente que segue as novelas mundanas. Que valorizam o divórcio. Que valorizam tantas coisas erradas, totalmente reprovada pela palavra de Deus, pelo Deus que nos fez. Essa mente renovada, né, ele diz, tomai também o capacete da salvação. A salvação nos trará uma mente renovada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra. Renovar mesmo, é o que você estava falando. Às vezes os pensamentos da cultura, às vezes os pensamentos daquilo que você foi influenciado precisa ser arrancado. Precisa ser arrancado. Então precisa ser renovado. É aquilo que fala em Romanos, não vos amoldeis no padrão deste mundo, mas sede renovados pela palavra de Deus, né? Nós não devemos nos amoldar mais pelo padrão mundano, mas ter a nossa mente renovada no que Deus fala que é a verdade. Não é verdade? Só que para isso tem que ter fé. E eu acredito que ter mais do que fé, humildade para começar a dar os primeiros passos, crendo que Deus, né, nos fez e sabe o que está falando, né? E no versículo 18, já finalizando, com toda a oração e súplica. Olha só, oração e súplica. É suplicar. E eu acrescento jejum. Jejum. Também. Todo cristão tem que orar, jejuar. E suplicar também. A súplica é um rogo, é algo mais intenso, né? É um clamor mais intenso, a súplica, né? Todo cristão, ele precisa ter uma vida de jejum e oração. É o que a palavra nos fala. A igreja sempre praticou o jejum e a oração. Sempre. Os judeus já praticavam jejum 2 vezes na semana. Então, sempre foi uma prática. Jesus confirmou a prática do jejum e da oração. A igreja sempre fez, desde a igreja primitiva, sempre jejuou. Tem muitos relatos, eu estava até estudando sobre isso essa semana. Tem muitos relatos sobre que a igreja sempre jejuou. E nós precisamos jejuar, orar e suplicar. Em todo o tempo a palavra fala. Às vezes, quando a gente fala de jejum, só de falar de jejum já dói, né? E às vezes a pessoa ela não consegue entender o que é o jejum. Às vezes a pessoa acha que o jejum é para que ela possa receber alguma coisa. Não é verdade? Sim. A gente estava até comentando esses dias, né, com uma pessoa. O jejum
é para que a sua carne ela se mortifique, para que os teus ouvidos venham ouvir o Espírito Santo de Deus. Sim. Né? Fique mais atento. Mais atento até para te livrar dessas ciladas. Eu estava escutando uma mulher pregando, né, sobre jejum. Eu achei muito interessante o exemplo que ela deu. Ela diz assim, quando você come uma feijoada bem pesada, como que você fica depois de ter ingerido toda essa feijoada, ou um churrasco, alguma comida pesada? Ela fala, você fica elétrico ou você fica lento, querendo dormir? Na verdade, quando nós comemos uma feijoada, nós queremos dormir, não é verdade? Nós ficamos bem lentos. Ela falou, assim é a nossa mente também, quando estamos comendo. A nossa mente, ela fica, espiritualmente falando, né? Ela está mais lenta, mas quando nós estamos jejuando, nós ficamos ligados. Nós ouvimos as orientações de Deus com mais facilidade. O que Deus quer, o que Deus quer fazer através das nossas vidas, direções específicas. É poderosíssimo a arma do jejum, juntamente com a oração, né? É verdade. E é isso que ele fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração, essas práticas espirituais, elas têm que ser constantes na nossa vida. Às vezes o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração no dia de hoje. E assim, não é só posicionamento, é posicionamento, mas entendendo que também existe uma guerra espiritual, no qual Satanás vai fazer de tudo para nos atacar e nos fazer desanimar. E aí você pode estar falando, eu estou obedecendo nisso, naquilo, eu não sei porque eu passo por isso. Queridos, guerra espiritual. Se posicione diante de Deus, revista de toda a armadura de Deus. Esteja com os seus pés firmados na verdade, que é a palavra do Senhor. E Deus vai dar grandes vitórias para toda a sua família e para a sua vida, em nome de Jesus. Batalhas no seu corpo físico. Talvez você está atravessando aí momentos de doenças. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus. Não é só procurar o médico. Os médicos nos ajudam, nos auxiliam, mas busque a Deus em oração. Peça a Deus a cura, a restauração. Amém? Essa é a palavra que nós gostaríamos de deixar ao seu coração. Nós já queremos orar por todos aqueles que nos acompanharam. Mandar um abraço a todos. Júnior José, Maria Coiama, Gislaine, Aline Fernanda, Zanete, Rogério e Juliana Inácio, Iracilda Moretti Souza, Rufina Cândido, Creuza Maria, Cássia Cavalcante, Joséias Leite, Marquinhos Rauzeu, Confiança Vistorias, Silvana Caires e Renata Moraes. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês, que o Senhor dê a vitória e que o Senhor possa dar força e coragem para que vocês possam revestir de toda a armadura do Senhor e se posicionar, porque nós não estamos nesse mundo a passeio. Satanás, ele quer nos destruir, mas ele não tem poder para isso, porque nós estamos em Cristo Jesus e nós fomos lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Ele é o nosso Senhor, então nós também precisamos praticar a palavra dele. Amém? Ricardo vai finalizar com uma oração para todos nós. Vamos nos colocar em oração para que o Senhor ele possa agir nas nossas vidas, que você receba essa palavra de fé, essa palavra de posicionamento. Amém. E nós entendemos que para que nós venhamos ter êxito nessa terra, nós temos que orar, porque estamos numa batalha. Amém. Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, ó Pai. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Sabemos que estamos numa batalha, Senhor.
Pai, nos reveste, ó Pai, Amém, com Teu Senhor. poder. Nos reveste de mesmo, autoridade, ó Pai. A Nos ajuda, todos, Senhor. Pai, que Nos assistem. ajuda porque nós somos Teus filhos, Todos Senhor. que Nós vão somos assistir lavados essa pelo live, sangue de Jesus, ó Pai. Visita essas famílias, Senhor. Fortalece as famílias, Senhor. Que elas possam ter, ó Pai, a Amém, revelação do Jesus. Espírito Santo. Que elas Amém. possam se posicionar, ó Pai, nesse mundo de trevas, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Pai, que nós estamos nesse mundo de trevas, mas nós sabemos também, ó Pai, que nós temos, ó Pai, o poder do Amém, Espírito Jesus. Santo, ó Pai. Oh, Pai, o glória a Senhor, ó Deus, Pai, que nos aleluia, reveste, é o Senhor que nos protege, ó Nós Pai. chamamos, Pai, em nome de Jesus, que todas as famílias, aqueles que estão assistindo, ó Pai, Pai, que toda Oh, Deus, maldição alcança seja essas quebrada, ó Pai. famílias, alcança Pai, que essas toda cilada vidas, de Satanás para a caia honra por e terra, glória em do nome Teu de nome, Jesus, ó Pai. Jesus. Que essa palavra venha adentrar aos corações dos Amém, Teus filhos, Jesus. Senhor. Que eles venham se posicionar, ó Pai. Amém, Salve as Jesus. famílias, Senhor. Salva Reveste mesmo, eles, ó Pai, com o Teu Jesus. poder e com a verdade, Amém, Senhor. Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cura, ó Pai. Cura de enfermidades. Amém, Livras, ó Pai, Jesus. os filhos, ó Pai, de todo mal, Senhor. De Amém, todo ataque Senhor. maligno, Senhor. Verdade, Traga Jesus. saúde, ó Pai. Traga, ó Pai, unidade Oh, na Deus, família, é verdade, Senhor. Com o Jesus. esposo, com a esposa, Amém, com os Jesus. filhos, Senhor. Salve as famílias, Amém, Senhor. meu É que Deus. nós te pedimos nesta Amém. noite, ó Pai. Pai, que nós possamos Amém, ser, ó Pai, Jesus. soldados do Senhor aqui na terra, ó Pai. Amém. Até que o Senhor volte, Senhor, Amém, para buscar Jesus. a Tua igreja, ó Pai. Amém, É que nós Jesus. oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por mais um programa. E semana que vem nós estaremos aqui no nome e pela graça do nosso Amém. Senhor Jesus Glória Cristo. a Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Até quarta que vem, se o Senhor permitir.